Saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Nesse momento, nós, junto com a União Feminina e a União Masculina e a Diaconia da Igreja, iremos louvar junto com os irmãos, amém? Mas, para iniciar, iremos fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor. Queremos aqui te deixar, ó Deus, o nosso agradecimento, ó Pai. Queremos te pedir, ó Deus Santo, em torno de toda a terra, ó Pai, traz sim, ó Deus, a cura por toda essa enfermidade, Senhor. Abençoa o teu povo, ó Deus querido, para a glória do teu santo nome, Senhor. A cada um de nossos irmãos que estão em casa, ó Pai, traz a tua paz, ó Deus, traz o teu consolo, ó Senhor. Abençoa-os para a glória do teu santo nome. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me, em teus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me. Eu te amo, meu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Ó, deixa todo o teu amor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor. Sem ti não posso andar, Senhor. Mas deixa muito o teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Vamos louvar agora o 108. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper,
da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesses tão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ligarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Hino 469. Perdão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esformados já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. 161. Som. Oi. Tá? Som. Número 161. Amém? 1, 2. Senhor Jesus, ó, vem me conceder a plenitude do Consolador, dos altos céus, eu da teu poder, poder do Espírito renovador. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor, aviva minha tênue fé,
atei em mim o ardor celestial. O coração, meu guia por me ser, este expulsa tudo que é carnal. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vem tu fazer em minha habitação, em tempo teu, transforma-me, Senhor. Aqui me entrego em tua santa mão, a teu Espírito renovador. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Outorga força pra testemunhar, no teu viver, falar e proceder, correta vida santa modelar, também repleta de fervor poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar mais um hino, que é o Adorador por excelência. Amém? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar.
Eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Eu só posso me calar em uma adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Amém. Queríamos nesse momento chamar o harpa de Davi para também louvar o Senhor. Amém? Isso. Ministério Harpa Davi sauda a todos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes por estar aqui, podendo engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus maravilhoso, mesmo que distante, mas perto e unidos, como sempre. Vamos declarar que esse Deus, Ele morreu na cruz para nos salvar. E nós estamos aqui para adorá-lo e exaltar o seu nome. Como eu sempre dizia aqui na igreja, se possível você que está aí em casa, fique em pé para adorar o Senhor, exaltar o nome do Senhor nesse momento. Eu olho para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da tua glória vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou do Pai. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Exalte o nome desse Pai maravilhoso. Nós não merecíamos, mas estamos aqui por causa dele, porque ele morreu. E merecida a vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Quebrantado o seu amor. E esse nome, esse Deus, esse Jesus tão maravilhoso que morreu na cruz por nós, é o único nome que deve ser exaltado, o nome que deve ser engrandecido em toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Deus. Tu tens o nome, Deus, sobre todo o nome. Aleluia, Jesus.
está virando de cabeça para baixo, mas o Deus, o nosso Deus, Ele continua com as cabeças erguidas. Aleluia, glória a Deus. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará.
tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, agradecer por esse período de louvor. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade, por esse dia que o Senhor fez, e que podemos, ó Deus, nesta noite, ó Deus eterno, exaltar o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando conosco, Pai. E que a nossa adoração, ó Deus querido, seja constante em nossos lábios, e que possamos, ó Deus, em tudo reconhecer a tua grandeza, o teu poder e a tua bondade. Queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito mais uma vez nos visite, Senhor, nesta noite. E que a tua boa palavra, ó Deus querido, encontre os nossos corações como terra produtiva. Temos a certeza que ela não volta vazia, Senhor, antes cumpre o seu propósito. Por isso, ó Deus, nós rogamos a Ti, Pai, não permita que o diabo roube, Senhor, esta boa palavra dos nossos corações, para que ela possa produzir, Senhor, aquilo que é da Tua vontade. Rogamos a Ti o perdão dos nossos pecados, ó Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, que continue falando conosco, com cada um dos Teus filhos, ó Deus, que estão neste momento, Senhor, assistindo, ó Pai, este culto, Senhor. E aqueles que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo. Amém. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, a você que está neste momento assistindo e vendo que além de muitas pessoas de nossas igrejas, da nossa igreja, está assistindo também pessoas até de outro estado. E nós louvamos a Deus, a você que está nos acompanhando. Logo depois que esse culto encerrar, nós iremos repassar todo esse vídeo para outra plataforma do YouTube, para que a gente possa mantê-la sempre guardada lá e distribuir para com os irmãos. A nossa oração nesta noite, o nosso motivo do nosso culto, como já foi falado ontem, e principalmente aos irmãos da igreja, nós estávamos engajados, ainda estamos, na campanha de jejum e oração, que foi pela nossa igreja iniciada ontem à noite. Ontem à noite eu dei uma palavra pelos grupos de WhatsApp aos irmãos, dando qual é a direção do nosso jejum e da nossa oração. E é sobre isso que nós iremos falar neste dia de domingo, já nesta noite. Iremos falar acerca do jejum. Iremos literalmente ver o que foi que Jesus falou, mas principalmente trabalhar esta ideia, como disse até o próprio John Wesley. Ele disse que algumas pessoas exaltam o jejum acima das Escrituras, ao passo que outras pessoas simplesmente menosprezam o jejum por completo. E nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Por que é que muitas pessoas hoje estão jejuando como a nossa igreja está? Pela nação, pelo mundo, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, por esta situação que hoje nos encontramos. Já é o terceiro domingo pelo qual nós não podemos nos reunir como igreja neste lugar. Em outros estados não tem nem a oportunidade de termos 10 pessoas, como nós temos nesta noite. Em alguns estados está completamente proibido. E graças a Deus aqui na cidade de Recife, Pernambuco, ainda aqui com 10 pessoas, aproveitando a transmissão ao vivo, nós podemos transmitir esse culto. Eu dei para os irmãos esse texto de ontem à noite, mas nós iremos ler também Mateus capítulo... Livro de Mateus, capítulo 9, verso 14. Diz assim o texto sagrado, Mateus, capítulo 9, verso 14. Pouco depois, os seguidores de João aproximaram-se. Pouco depois, os seguidores de João aproximaram-se e perguntaram: por que os fariseus adotam a disciplina do jejum, mas nós, seguidores teu, não? Respondeu Jesus: numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo e nem no vinho, porque estão festejando. Logo depois, poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo está com vocês, tudo é alegria. Depois que o noivo se for, depois que eu for embora, o jejum pode começar. Ninguém pode jogar água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Amém? Esse versículo, Jesus está orientando
uma indagação que foi feita acerca desses seguidores, em que perguntava por que os fariseus jejuavam. Mas quando a gente olha para a tradição de Israel, a gente vai perceber que a Bíblia determina lá no livro de Levítico, no capítulo 16, que era o dia de expiação. Era obrigatório todo judeu jejuar uma vez por ano. Levítico capítulo 16, a partir do versículo 29. Depois do cativeiro babilônico, eles adotaram jejum por 4 vezes no ano, para lembrar o período em que eles estiveram no cativeiro. Automaticamente esses fariseus, ao qual a Bíblia se demonstra, e a gente lembra lá no capítulo 18 e no versículo 12 de Lucas, quando aquele fariseu vai ao templo e começa a orar, e junto com ele está ali um cobrador de imposto. Aquele fariseu olha, e a Bíblia diz que ele ora de nariz empinado e diz as seguintes expressões: eu não sou como os demais, eu não sou como esses trambiqueiros, como esses ladrões, como essas pessoas pecadoras. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu cumpro com toda a tradição. Enquanto o cobrador de imposto não ousava nem olhar para o templo, mas simplesmente dizia: Senhor, tem de misericórdia de mim. Essa indagação Jesus trata, revelando qual deve ser também o caráter do jejum. Porque quando a gente lembra de jejum, a gente muitas vezes lembra também da expressão que Jesus usou quando ele estava ensinando acerca daquilo que a gente chama, e muitas vezes a Bíblia revela isso, como prática de justiça. E Jesus, ensinando acerca do reino, no Sermão do Monte, ele faz uma referência de que o jejum, a oração e o da esmola era prática comum e constante na vida de um cristão. E ele dá um ensinamento ali dizendo como é que deve ser a característica daquele que faz o jejum. Aquele que faz o jejum, ele não deve barganhar diante da sociedade a posição de uma pessoa piedosa. Aquele que pratica o jejum, ele não pode esperar resultados do jejum como se estivesse barganhando com Deus. Aquele que faz o jejum não precisa demonstrar diante da sociedade que é uma pessoa de oração e que é uma pessoa piedosa. E Jesus diz: olha, antes de você fazer o jejum e dessa prática comum que está acontecendo de ir para o meio da praça com o cabelo assanhado, com o rosto sujo e demonstrando toda uma piedade falsa, mas esperando apenas ser reconhecidos pela sociedade, não espere nada de Deus, porque se vocês fazem isso com essa consciência, vocês não precisam esperar mais nada de Deus, porque vocês já receberam o reconhecimento dos homens. Mas façam o seguinte: lavem o rosto, penteiem o cabelo e orem de forma a qual o seu coração esteja quebrantado. Então a gente muitas vezes pensa que Jesus estava criticando ali a prática do jejum, ou que de certa forma muitas vezes alguns entram em contradição, como essa frase de John Wesley que a gente acabou de ler. Alguns exaltam o jejum de uma maneira tal que coloca acima das escrituras, achando que pode barganhar com Deus no momento em que eles estão jejuando. Já outros desprezam de tal maneira que nem a sua prática lembra mais. Mas quando a gente começa a pensar como é que pode fazer o jejum, muitas pessoas me indagaram nesses últimos dias, e principalmente ontem, qual deveria ser a nossa prática de jejum. Algumas pessoas perguntam: pastor, eu posso jejuar de alguma coisa? Alguns querem jejuar de refrigerante, outros tentam jejuar de pão, outros tentam jejuar a assistir televisão ou rede social. Eu sinceramente acredito que essa não deve ser uma prática a qual poderíamos considerar jejum. Talvez considerar o exercício do domínio próprio, mas não considerar isso um ato de jejum. Quando a gente lembra da prática do jejum feita por Jesus, quando a gente lembra da prática do jejum feita de forma comunitária, como foi feita lá na época de Esté, quando a gente lembra da consciência do jejum pelo próprio rei Davi, a gente vai perceber que a nossa consciência é a primeira coisa que deve ser moldada e convencida para que o jejum agrade a Deus. Mas qual é o jejum que agrada a Deus? Então eu convidaria você a abrir sua Bíblia e ler o que diz lá no livro de Isaías, no capítulo 58, pois esse texto nos dá uma clareza completa do que é o jejum que agrada a Deus.
Esse capítulo, ele abre nossos olhos da verdadeira consciência do jejum. E eu vou ler nessa tradução, na Bíblia Mensagem, que diz assim, capítulo 58, a partir do verso 1. Gritem, gritem bem altos em plenos pulmões. Não se contenha, que seja um grito como um som de trombeta. Diga ao meu povo que ele está errado e que a vida deles está em confronto à família e à família de Jacó, e que os seus pecados estão em confronto. Eles estão sempre muito ocupados com adoração. Eles têm prazer em estudar tudo sobre mim. Na aparência, são a nação de pessoas de vida reta. Obedecem à lei e honram a Deus com as suas atitudes. E eles me perguntam qual é a coisa certa a se fazer. E gostam de me ter ao seu lado. Mas eles também se queixam, porque jejuam e não lhe dou favores. E não favoreço eles em hipótese alguma. E por que é que eles se humilham e eu nem percebo e nem olho para eles? Bem, aqui está a razão por que isso acontece. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Então essa não deve ser a razão. Vocês oprimem os seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acaba se enfrentando a socos. Que tipo de jejum é esse que vocês estão fazendo? Não farás suas orações passar do teto. Acham que esse tipo de jejum é o jejum que eu espero? É um dia especial para demonstração de humildade. É um dia para que vocês possam fazer cair as suas máscaras, essa máscara de uma falsa piedade, e desfilar solenemente de roupa preta por aí. Vocês acham que isto é jejum? Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Este tipo de jejum não é o que eu quero. O jejum que eu quero é que vocês quebrem as correntes da injustiça, que acabem com a exploração do trabalho, que libertem os presos, que cancelem as dívidas, e que o que eu espero que vocês façam é repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para a casa de vocês, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para as suas famílias. Façam isso e as luzes se acenderão na vida de vocês e tudo vai mudar na mesma hora. Se a sua justiça irá pavimentar o seu caminho, o Eterno de glória vai garantir a sua passagem enquanto vocês oram. O Eterno responderá e vocês clamarão por ajuda, e eu, o Eterno, direi: estou aqui. Esse texto ele nos remete à nossa consciência, o que é que nós deveríamos pensar, fazer e agir quando jejuamos. O jejum deve nortear a nossa consciência e deve ter simplesmente em nossos corações uma consciência de o que nós estamos passando hoje. O que a nação brasileira está sofrendo hoje é resultado dos nossos pecados, é resultado da nossa prática de injustiça, é resultado da nossa falta de consciência para com o próximo, é resultado de todo um arcabouço de desordem e de falta literalmente daquilo que o Evangelho diz, que a gente deveria ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, simplesmente pararmos como paramos ontem, deixarmos de comer e simplesmente passarmos a noite com fome, o dia com fome, e não tomarmos a consciência de que nós somos pecadores, e não tomarmos a consciência da humilhação de que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, e que tudo isso que nós estamos vivendo é culpa nossa, esse jejum não teria fundamento nenhum se esse sentimento não invadir os nossos corações. Sabe qual é o sentimento que deve invadir o nosso coração quando a gente jejua? Deixa eu dizer para vocês. Há um tempo atrás, aproximadamente um mês, quem estava aqui na igreja lembra que ao acabar o culto no domingo, eu segui para o hospital com meu filho pequeno, eu e a minha esposa. E chegamos lá por volta das 23 horas da noite. E ele estava com febre, tomou medicação e a febre não baixava.
e a enfermeira e os médicos mandou a gente colocar compressa sobre o peito dele para a febre abaixar. Nós colocamos as compressas e a gente colocou de meia-noite e trocava de 1h da manhã, 2h da manhã, 3, 4, 5 horas da manhã foi quando a febre baixou. Então ficamos na eminência dos resultados para saber se aquilo que ele tinha era resultado de uma doença que necessitaria de cirurgia. Então a médica pediu que ele ficasse em jejum. Ele já estava em jejum desde as 8 horas da noite, que foi a última vez que nós comemos, inclusive aqui na igreja. Então quando deu 8 horas da manhã, ele já tinha completado as 12 horas de jejum. E eu e a minha esposa não havíamos comido nada e nem bebido nada. Não porque não tínhamos oportunidade, mas a gente nem pensou em se revezar para sair do hospital e alguém comer. Ficamos ali com aquele sentimento de preocupação. E aí foi passando o tempo, deu 10 horas, deu meio-dia, deu 1h da tarde, 3 horas da tarde, aproximadamente 16 horas da tarde, 4 horas já do outro dia, foi quando a gente teve condições de comer junto com ele, quando a médica liberou. Mas aí eu pergunto, foi um jejum? Será que muitas vezes nós não fazemos um jejum quase que obrigado ou passamos fome? Sabe quando é que o jejum realmente tem fundamento na nossa vida? E eu vou lhe dizer para você qual deveria ser o sentimento do jejum que nos faz ter uma consciência da nossa condição. É no dia do luto. No dia do luto, quando a gente perde algo que a gente ama de verdade. No dia do luto, quando nós estamos diante de um sofrimento terrível, podem colocar a melhor comida diante de nós, que nós não temos o desejo de comer. Então o sentimento que deveria nortear a vida dos cristãos nesta nação brasileira, deveria ser um sentimento de luto, deveria ser um sentimento de tristeza pelos nossos pecados, deveria ser uma consciência de que a igreja não está ocupando o lugar que ela deveria ocupar, deveria ser uma consciência que nós deveríamos nos colocar em jejum e oração pelos nossos pecados, nos quebrantar diante de Deus, para que a nossa vida seja pavimentada diante do Senhor. É por isso que o texto do capítulo 58 diz, e o profeta está dizendo: olha, sabe por que vocês jejuam, vocês se sacrificam, vocês oram e perguntam: Senhor, por que o Senhor não está olhando para mim? Por que o Senhor não faz nada em meu favor? Porque Deus está dizendo: não é esse o jejum que eu quero. Eu até disse uma vez aqui brincando, sabe qual é o jejum que a gente pode fazer, inclusive comendo um churrasco? É se alimentando do bem, é vivendo, fazendo a coisa correta, é nos livrando da fofoca, é nos livrando de todo tipo de segregação, é nos livrando de todo tipo de maledicência, todo tipo de pornografia, todo tipo de pornofonia, todo tipo de coisa que nos afasta da presença de Deus, e que nós sabemos, e o que parece é que algumas pessoas acham que passar um dia com fome, uma noite com fome, vai simplesmente apaziguar aquilo que Deus simplesmente irá fazer sobre a nação ou sobre o povo. Mas o profeta e a igreja precisaria ter esta consciência. Todo jejum ele deve ser precedido de oração. E quando nós entendemos qual é o fundamento do jejum, quando nós entendemos qual é a consciência do jejum, a gente simplesmente faremos a nossa oração corretamente. E aí eu lembro que o profeta, o próprio Jonas, quando chega lá na cidade de Nínive, ele apregou que o juízo viria rapidamente. A Bíblia diz que aquela nação jejuou. O rei daquela cidade se vestiu com panos de saco. O rei daquela cidade, todo aquele povo jejuou. E Deus apaziguou a ira e não destruiu aquela cidade. O rei Davi, quando recebeu a notícia de que seu filho poderia morrer, ele jejuma e ele se humilha diante de Deus. Mas muitas vezes nós pensamos que o nosso jejum ele barganha com Deus. E aí eu lembro quando eu leio esse texto acerca da oração, o jejum deve nos dar uma consciência para que a gente também faça a oração correta diante do jejum. Eu vejo algumas pessoas perguntando: eu posso jejuar pelo meu esposo, posso jejuar pelo meu filho, posso jejuar por tal coisa? Primeiro, tenha consciência qual é o fundamento correto do jejum. Tenha ciência de qual é o fundamento correto do jejum, reconhecendo os nossos pecados, a nossa condição, a nossa humilhação, pedindo perdão a Deus e abandonando o pecado e vivendo uma vida de santidade como a Bíblia nos ensina. Então, quando isso acontecer na nossa vida, o Espírito de Deus terá liberdade e nós iremos fazer, inclusive, a oração correta.
E sabe qual é a oração correta? Às vezes a oração correta é a oração de Elias. Quando Tiago diz, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas provações e orou para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses e não choveu. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Elias sabia que aquele momento era o momento de orar para ferir a terra. Era o momento de orar para que a terra fosse ferida. Era o momento de orar para que Deus mandasse o castigo. Durante 3 anos e 6 meses não choveu, porque foi Elias que orou para que Deus ferisse a terra. Até que ele orasse outra vez e viesse chover. Mas até naquele momento que Elias orou, ele precisou da dependência de Deus. Ele sabia que ele iria sofrer também. Então às vezes a gente pode até fazer o jejum com a consciência correta de que nós somos pecadores. E por isso nós teremos o Espírito de Deus nos orientando para fazer também a oração certa. Mas quando o jejum começa de forma errada, com certeza as orações também não agradarão a Deus. Quando a gente lembra desse capítulo 58, o próprio Deus dizendo através do profeta, o profeta dizendo, olha, digam a eles que o objetivo do jejum deles é o lucro, é a exploração, é brigas, é contendas. Não é esse o jejum que eu quero. Às vezes é melhor a gente poder pegar o nosso prato de comida e dar para o necessitado. É o que ele está dizendo, é isso que eu espero de vocês. Eu espero que vocês atentem para a necessidade do próximo, para aquele que está um maltrapilho no meio da rua com frio. É esse o jejum que eu desejo. É a gente abandonar as nossas práticas de segregação. É nós abandonarmos os nossos grupos, que nós nos fechamos, e entender que o reino de Deus é muito mais amplo do que aquilo que a gente pensa que é o reino de Deus. É entendermos que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, que a gente precisa sofrer também a dor do outro. Esse momento está nos ensinando. Esse momento precisa nos ensinar qual é a verdadeira conduta do Evangelho. Mas eu espero que nós tenhamos uma consciência correta acerca do jejum. Mas eu também entendo que não deve ser apenas hoje que nós devemos jejuar. Hoje foi um dia de jejum e oração. Mas a pergunta é, será que a gente não pode marcar outro dia? Era importante nós orarmos por essa nação, para que Deus possa refrear esse juízo que chegou sobre essa nação brasileira. E se nós estamos orando, é porque nós cremos que Deus pode intervir. Mas antes deles intervir nessa doença que está assolando a nação brasileira, eu acho que nós precisamos ser sarados do pecado, dessa ferida mortal, em que nós caímos nessa indolência, às vezes no dia a dia, de estarmos acostumados a ser crentes. Que tribulação. Sabemos que outras se levantarão. Sabemos que outras coisas se levantarão contra a igreja, porque Jesus disse que esses seriam os sinais do fim do tempo, mas também nos avisou que ainda não era o fim. Nós ainda temos a oportunidade de estarmos aqui. Mas se levantar também outra tribulação em que a gente não tem essa oportunidade, que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus tenha misericórdia do seu povo. A minha oração é que o nosso jejum nos coloque nessa consciência que nós somos pecadores e que nós precisamos do perdão de Deus, que nós precisamos da comunhão com Deus. Eu acho lindo quando encerrou esse texto nessa linguagem, ele dizendo, se vocês praticarem esses atos de justiça, cuidando do próximo, alimentando aquele que é necessitado, libertando os escravos, perdoando as dívidas, não brigando, saciando o faminto, dando roupa àqueles que estão com frio, sendo disponível para as suas famílias, então as luzes se acenderão, a vida de vocês mudará, elas serão pavimentadas, a passagem de vocês serão livres, vocês irão orar e Deus irá responder, eu estou aqui. Esta é a consciência verdadeira do jejum. Não apenas de coisas que a gente possa muitas vezes achar que a gente possa se libertar. Ah, mas eu queria jejuar apenas de refrigerante. Você está exercitando o domínio próprio. É melhor a gente jejuar para abandonar o pecado. É melhor nós jejuarmos para aprender a amar o próximo. É melhor nós jejuarmos para poder cuidar da causa do necessitado. É melhor nós jejuarmos para aprendermos e nos dispor a evangelizar. É melhor a gente jejuar para que Deus abra a nossa mente e o nosso coração, para que a gente seja um pregador da palavra. Que a gente possa jejuar para ser uma bênção no reino de Deus. E não simplesmente orar para que as coisas voltem normais. Eu simplesmente peço a Deus que as coisas
não volte ao normal do que estava acontecendo antes. Que haja mudança na igreja do Senhor, que haja mudança na nossa vida, que haja mudança no comportamento da igreja e que ela possa despertar para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. E eu quero dar um aviso a você, membro desta igreja. Quarta-feira nós iremos celebrar a Santa Ceia. Vai ser de forma online, é verdade, porque a gente não pode reunir ainda todo mundo. Então até quarta-feira, você que está me ouvindo, vou avisar nos grupos, você vai reservar o pão, você vai reservar um suco de uva, você vai reservar esses elementos, nós iremos orar, nós iremos abençoar, e na sua casa, na sua família, junto com a sua família, nós iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Próxima quarta-feira, amém? Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por esta noite. Bendizemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, Pai. Obrigado, ó Deus eterno, porque podemos entrar em cada lar, Senhor, através dessa ferramenta. Obrigado, Senhor, porque podemos neste momento entregar o nosso jejum, a nossa adoração, o nosso louvor e as nossas orações ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, que a nossa consciência esteja cativa a Ti, Pai. Que o Senhor possa nos despertar, ó Deus querido. Que o Senhor possa nos livrar, Senhor, das amarras. Que o Senhor possa fazer cair por terra, Senhor, todo o empecilho maligno sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Nos liberte, Senhor, dos pecados, ó Pai. E nos livre, Senhor, de tudo aquilo, ó Deus querido, que estava nos aprisionando. Receba o nosso jejum, Senhor. E nos, Senhor, Deus querido, nos ajude a praticarmos mais, a mantermos a nossa vida em oração. Abra nossos olhos espirituais para que tenhamos a consciência certa do jejum, para que tenhamos a consciência certa da oração, ó Pai, para que possamos entender para onde o Teu Espírito está soprando, para entender para onde a Tua igreja deve seguir, porque o Senhor sopra aonde quer. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor, por esta semana. E te pedimos, ó Deus eterno, nos dê uma semana de bênção, uma semana de paz, um sono reparador. Que a Tua graça esteja sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Vá ao encontro, Senhor, de todos os Teus filhos, Senhor. Seja o Deus da providência, seja o Deus da cura, Pai. Abençoe, Senhor, os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, aonde quer que eles estejam. E que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que a comunhão e que as consolações do Seu Espírito Santo seja com o Seu povo, com a Sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Tenha uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém.